Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós, amém? Muito contente por mais um congresso. Graças a Deus pela vida dos nossos jovens. Que seja um congresso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que possamos sair daqui edificado e que Deus seja glorificado acima de tudo. Para dar início, quero convidar todos a levar o pensamento em oração para que Deus nos conduza nesse congresso, para que possamos aprender mais de Cristo, aprender mais sobre o tema Unidos no Trabalho e que tudo que for falado aqui seja na direção do Espírito Santo. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante da Sua igreja, onde o Senhor nos chamou como corpo de Cristo, Pai, num só objetivo, unidos como igreja do Senhor, para que possamos proclamar as suas virtudes, para que possamos fazer a obra, Senhor, que o Senhor mesmo preparou de antemão, que o Senhor, Pai, possa nos conduzir, Pai, nesse momento nesse congresso, para que possamos aprender mais sobre a importância de estarmos unidos como igreja do Senhor, a importância de estarmos unidos como corpo, Senhor, que o Senhor nos chamou como corpo, não chamou nós sozinhos, mas chamou como igreja de Cristo, para que possamos juntos contribuir, Senhor, para o progresso do Seu reino. Dou graças a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes, nossos visitantes, pela vida do reverendo Diego, que chegou em paz, também do reverendo William, e de todos os demais, Senhor. Obrigado, nos conduza nesse momento, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu oro. Amém. Irmãos, eu convido vocês a abrir a Bíblia em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois é o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmãos, a busca pela unidade da igreja do Senhor Jesus é uma busca registrada desde os primórdios da igreja cristã. Na maioria das cartas do apóstolo Paulo às igrejas, ele chama-nos a atenção da importância dessa unidade. Foi assim em Corinto, uma igreja que era dividida em diversas áreas, como também Gálatas, também Colossenses. E esse, infelizmente, é um problema que é comum na igreja cristã da sua criação. E não é diferente aqui também em Filipos. A igreja de Filipos, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo e era uma igreja que contribuía diretamente para o progresso do evangelho. E que Paulo considerava até mesmo como sua alegria e coroa, que diz no capítulo 4, no versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroas, sim, amados, permanecei deste modo, firme no Senhor. Mesmo uma igreja que Paulo considerava como alegria e coroa, ele se alegrava pela vida daquela igreja, era uma igreja que também precisava de unidade. A igreja tinha problemas em algumas áreas, como pessoas que não aceitavam o apostolado do apóstolo Paulo e que pregavam o evangelho com motivação de simplesmente trazer um tipo de inveja nele. E existiam também, ele diz, os inimigos da cruz de Cristo,
tentavam trazer divisão e também tinha os judaizantes que tentavam trazer legalismo para dentro da igreja. E com isso Paulo, diante dessas muitas divisões, nessa carta ele visa corrigir essas divisões para trazer a unidade do nosso Senhor Jesus por meio da igreja. E no trecho que nós lemos, Paulo ele nos cita 3 pilares, que são pilares importantes para a unidade da igreja do Senhor Jesus. O primeiro, irmãos, o primeiro pilar é o testemunho. Olha como começa o trecho que a gente leu. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. O segundo é a defesa da fé. Olha no versículo 27, na parte B. Estando sempre, estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse é um outro pilar que o apóstolo Paulo cita para que haja unidade. Um outro pilar que ele cita para que haja unidade é a coragem. Olha o que ele diz no versículo 28. Em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros de salvação. Irmãos, testemunho, defesa da fé e coragem são 3 pilares importantes para que possamos ter unidade diante da igreja. Testemunhar, viver uma vida santa, uma vida que mostre Jesus Cristo na nossa vida. Defesa da fé. Ter coragem, irmãos, de defender a fé, defender Jesus Cristo, de defender a pureza do Evangelho. E coragem. A coragem diante das intimidações do secularismo, do mundanismo. São 3 pilares importantes para que possamos manter a unidade. Irmãos, é impossível viver unidos se não sermos testemunhas fiéis no nosso proceder. É impossível vivermos unidos se não zelarmos pela pureza do Evangelho. É impossível sermos unidos se não sermos corajosos para defender a nossa fé. E se essas 3 posturas nos gerar sofrimento e perseguição, a nossa motivação, nosso pensamento é de alegria. Porque, olha o que ele diz, nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer neles. Se porventura seremos perseguidos nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, nas nossas escolas, no nosso dia a dia, por conta da coragem, por conta do testemunho e por conta da defesa da fé, nos foi dada a graça, que é a graça que nos diferencia justamente dos demais, dos não cristãos, que o que para eles é prova de perdição, para nós, todos esses pilares é prova de salvação. Amém? Vamos ter um momento de oração e pedir para que Deus possa nos dar coragem, nos dar intrepidez, ousadia, para que possamos continuar firmes nesse testemunho, nessa defesa da fé, nessa coragem, sabendo que tudo isso é movido em nós pela graça do nosso Senhor Jesus. E que possamos, unidos nesses propósitos, servirmos de meio de graça para aqueles que ainda não encontraram Jesus Cristo e para que possamos também edificarmos a vida dos nossos irmãos aqui na igreja. E para esse momento de oração, eu quero convidar o reverendo William. Convidar o reverendo William para fazer uma oração por nós. E logo depois eu já convido a equipe de louvor para ter um momento de louvor. Eterno Deus, nós louvamos a Ti pela graça de estarmos juntos, unidos, para crescermos, sermos edificados e assim, ó Deus, testemunharmos acerca de Ti com nossa vida, nossos atos e tudo o que o Senhor, ó Deus, tem nos proporcionado para falarmos do Teu amor. Além disso, ó Deus, nós estamos unidos para crescermos, ó Pai, na confiança e também na luta pelo Evangelho, sabendo que na apologética, na defesa da nossa fé, nós, ó Deus, temos a finalidade de glorificar o Teu nome
e de fazer joelhos se dobrarem diante do Senhor. Nós não lutamos apenas para derrotar as pessoas, nós lutamos para que elas se rendam a Ti e assim glorifiquem o Teu nome. E além disso, ó Deus, estamos juntos para que o Senhor nos dê intrepidez, nos dê coragem, nos dê, ó Pai, mais e mais aí ousadia para continuarmos falando do Teu amor em meio às dificuldades, em meio às narrativas equivocadas de redenção que o mundo tem, que o Teu Evangelho, de fato, traga a Deus a verdadeira história, a verdadeira narrativa que dá sentido à vida e que nós possamos ser esses instrumentos nas Tuas mãos para isso. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de participar do Teu povo e também de ser usados pelo Senhor. É isso que pedimos no nome de Jesus. Amém. Convido a equipe do louvor. Alô, boa noite, irmãos. Quero convidá-los a ficarem de pé para que juntos nós louvemos o nome do Senhor. Eu tô apertando. A primeira música se chama Rei dos Reis, e que por meio dela nós possamos louvar o nome de Jesus, louvar a Deus por tudo que Ele faz por nós e por ter nos salvado. Escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Foste à cruz se entregar, mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Oh, meu Deus, Pai, Jesus, ouve o Santo
do céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro derrotou. E os mortos levantaram, São José a se impressionar, pois as almas dos que creram hão de retornar. E a igreja ali cresceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele ressuscitou. Louve a Deus Pai, a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigada porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui em segurança. Obrigada também porque o Senhor tem nos protegido, nos livrado de todo o mal. Te pedimos para que o Senhor fale conosco nesta noite e neste momento também receba o nosso louvor e adoração. Em nome de Jesus, amém. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração
centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. A esperança em vida e morte, Cristo é, em quem confia nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, e quem nos guarda até o final, é seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte Cristo é. Quem pode dar a alma paz? Deus é bom, Deus é bom. Com sua graça é eficaz, em seu sangue redentor. Quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte Cristo é. E quando o fim então chegar, vivo estás, que recompensa o céu trará, eterna vida com Jesus. Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, e em alegria festejar eternamente Cristo em nós. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte Cristo é. Cante, aleluia.
Cristo é. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai, obrigado por este dia, obrigado por este momento que nós tivemos. Te pedimos agora em especial para que o Senhor esteja calmando nossos corações, para que nós possamos ouvir desta mensagem, ó Deus, e consequentemente aplicá-la após, Senhor, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Obrigada mais uma vez por esta oportunidade, porque o Senhor nos trouxe hoje aqui. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos convidar então o reverendo Diego para nos dirigir aí nesse momento de estudo. Irmãos, é um prazer estar aqui essa noite. Agradeço o conselho da igreja, jovens, pelo convite. Meu irmão, agradeço, mas não mereço. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Do versículo 38 ao versículo 42. Assim diz a palavra do Senhor. Indo eles, Jesus e os discípulos, de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Pois Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos, irmãos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento em que nos reunimos para meditar na Tua palavra, na Tua verdade, para estudarmos o Teu querer para as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos a iluminação do Espírito Santo, para que tudo aquilo que aprendermos seja para a Tua honra e glória. Nós pedimos em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Irmãos, trabalhar juntos é algo muito difícil. Às vezes é mais fácil fazer sozinho, né? Você aprendeu isso desde a 5ª série, né? Quando fazia trabalho em grupo, você ficava com a parte da pesquisa, tinha alguém que ficava com a capa, e havia umas 2 ou 3 pessoas que colocavam o nome no trabalho e você nem sabia, não é? Isso você aprendeu há muito tempo. É mais fácil trabalhar sozinho. É mais fácil porque você tem total autonomia das decisões. Meu pai dizia isso, né? Meu pai dizia: filho, quando você se junta a mais uma pessoa, você passou a ter 50% das decisões. Meu pai não estava falando de casamento, né? Porque essa porcentagem, a mulher sempre vai ter 100%, não é? Ela vai sempre garantir que 50% já sejam dela. Então, você tem 50% das decisões.
Se você tiver mais 4, mais 2 pessoas, o seu poder de decisão caiu para 25, e assim por diante. Quanto mais gente a gente se reúne para trabalhar, menos eu tenho poder de decidir. E esse é o desafio, irmãos, de trabalhar juntos. Aqui você vê Jesus indo para Jerusalém, esse é o caminho de Jesus para Jerusalém, e era frequente, não é? Você vê Jesus frequentemente na casa desta família de Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Algumas pessoas colocam algumas cidades como as cidades preferidas de Jesus. Então, quando você olha o Novo Testamento, você vê que uma cidade preferida é Belém, ele nasceu em Belém. Outra, Nazaré, viveu em Nazaré. Outra, Cafarnaum, onde realizou os seus milagres. Betânia está entre essas cidades, que é a cidade em que ele não tinha aquele assédio dos escribas e fariseus, ele não tinha assédio de pessoas o procurando para curar, não é? A única pessoa em Betânia que procurou Jesus para curar foi Marta, ele chegou depois que a pessoa tinha morrido, não é? Então Betânia é uma espécie de retiro. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, Betânia é aquele lugar em que ele ficava tranquilo, sem grandes assédios. A última cidade é Jerusalém, onde ele morre, né? Só que, veja, você tem aqui uma família que se ama, que se gosta. Você vai lá para João 12, você vê como Marta amava Lázaro, como eles amavam uns aos outros nessa família. É uma família que se ama, mas na hora de servir a Jesus, há uma divisão. Há uma divisão. Você percebe no início do texto que a Marta toma a iniciativa. Ela vai lá, ela fala para Jesus para ficar na casa dela. E aí você tem que entender, gente, que a Marta está extremamente atarefada. Imagina que hoje você recebe na sua casa 13 pessoas para jantar. Já é uma coisa que vai exigir um certo planejamento, né? Lembra que nessa época não tinha iFood, não tinha comida congelada, não tinha mercado, né? Então, para você fazer qualquer coisa, tinha que matar, né? Era meio carcará, né? Só quem nasceu no século XX sabe, né? Pega, mata e come, né? Então, aquele negócio. Vai lá, tem que matar o bicho, tem que tirar a pele, tem que temperar, tem que cozinhar. E Marta estava atarefada justamente porque são muitas pessoas na casa dela e alguém tem que fazer a comida. E Maria, a ideia do texto não é que Maria naquele momento estava inclinada. Essa ideia de quedar-se é de estar deitada ali aos pés de Jesus, né? O pessoal usa muito esse verbo no jiu-jitsu. Estava aos pés de Jesus ali, né? Ouvindo Jesus. E chega uma hora que Marta fica... esse negócio tá errado. Eu estou aqui matando cordeiro, assando, fazendo pão, varrendo casa... E essa mulher está ali. A ideia aqui é que ela fazia isso sempre. Entenda que muitas vezes o texto não fala o que você pensa. Às vezes algumas coisas que você acha que o texto diz, é você que colocou no texto. Então Maria não era uma pessoa preguiçosa, né? Que dava desculpa para não trabalhar, não era isso. A ideia que o texto está dizendo é que quando Jesus estava lá, ela não queria perder tempo com nenhuma outra atividade, senão ouvir Jesus. Essa é a ideia do texto. A Maria preguiçosa que dá desculpa para não trabalhar, foi você que achou. O texto nunca disse isso, né? Gente, algumas coisas que as pessoas falam da Bíblia, a Bíblia nunca disse.
São elas que colocaram na Bíblia essas coisas. E aí, Marta chega a Jesus, né? Num sentido, Marta tem um espírito de liderança muito grande, né? É a Marta que convida Jesus, é a Marta que manda chamar Jesus quando Lázaro está doente, é a Marta que faz tudo, ela provavelmente é a irmã mais velha, que cuidou dos irmãos. Ela era a figura materna na casa, né? Ela é a figura materna, tanto para o Lázaro quanto para Maria. E aí ela chega para Jesus de uma forma assim bem enfática, né? Olha, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ela chama a atenção de Jesus. Olha a ousadia dessa mulher, né? Eu sempre pensei que Marta era da SAF. Sempre na minha cabeça, Marta é da SAF, né? Porque só uma mulher da SAF enfrentaria Jesus dessa maneira, né? E aí ela fala assim, Senhor, o senhor não sabe que Maria tem que me ajudar? Qual que é a resposta que Marta estava esperando? Maria, é verdade, vai lá ajudar sua irmã, depois você volta aqui e a gente conversa mais. Mas Jesus tem uma outra resposta. E a resposta de Jesus, ela vem ao encontro daquilo que nós estamos trabalhando nesse congresso. Primeiro, Jesus dá ênfase ao que ele vai dizer. Por isso que ele repete, Marta, Marta. Né? É uma forma de dar ênfase, de mostrar que o que ele vai dizer é muito importante. Mas Jesus não faz isso como ele faria com um fariseu, como ele faria com um escriba, como ele faria com um sacerdote. Ele faz isso com carinho, porque ele sabe que Marta não está agindo por mal. Marta não está pecando. Então ele vai chamar a atenção dela com todo carinho, vai dizer, Marta, o teu problema é que você está inquieta e se preocupa com muitas coisas. Porém, pouco é necessário. Apenas uma coisa é necessária. O que é a única coisa necessária? Ouvir Jesus. Quando Jesus foi levado ao Jordão para ser batizado por João Batista, o céu se abriu e a voz do Pai, rompeu o céu dizendo, este é meu filho amado, ouvi-o. A ordem é que Jesus seja ouvido. E nada pode fazer Jesus deixar de ser ouvido. Nada pode calar a palavra de Deus. Então isso é o necessário. Marta, nenhum serviço e nenhuma inquietação justifica que nós não ouçamos a palavra de Deus. Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Então, irmãos, quando eu estava pensando nesse congresso, eu estava nessa época lendo esse livro aqui, Morte na Cidade, do Francis Schaeffer. É um livro que você lê numa sentada. Isso aqui é quase que um bilhete, não é nem um livro, é um artigo. E ele trabalha muito com uma mensagem a essa cultura, a essa sociedade que deixou de ouvir a palavra de Deus. Não como a Marta. Mas, meus irmãos, entenda que a nossa cultura, nós vivemos num mundo em que as pessoas gradativamente não ouvem mais a Deus. Por quê? Porque estão inquietas, atarefadas com muitas coisas. Você já percebeu que a noção de tempo cada vez é mais escassa? Por exemplo, quando eu era criança, o ano era mais longo do que é hoje. Certeza. Era.
Por exemplo, você entrava no mês de setembro, parecia que setembro tinha 60 dias. Né? Não passava. Não é? Por que hoje nós temos uma noção de tempo tão diferente? Porque é o seguinte, há 40 anos, você não tinha WhatsApp, redes sociais, você não tinha uma série de meios de comunicação. Então você era obrigado a esperar, a se aquietar. Então você precisava conversar com alguém que morava muito longe, numa época em que a gente anotava o número do orelhão. Eu, quando morei em Monte Alto adolescente, nós não tinha telefone. O telefone nosso era o orelhão da frente da farmácia. Detalhe, nós tínhamos uma secretária, que era atendente da farmácia. Ela anotava muitas vezes os recados e passava para minha mãe. Era amiga dela. Ela não tinha orelhão, não tinha telefone em casa. Então, você precisava conversar com alguém, então você escrevia uma carta. Né? Eu me lembro de, no seminário, muito jovem, escrever carta social, aquele envelope de correio, você comprava selos a 1 centavo e escrevia o mês inteiro para os amigos da mocidade e assim por diante. E você tinha que mandar a carta e tinha que esperar. E às vezes a pessoa demorava aí 1 mês para te voltar uma resposta. E às vezes nem mandava resposta alguma. Hoje, se você mandar um WhatsApp e a pessoa colocar KK, você já fica na dúvida se ela gostou ou não. Se a pessoa ficou mais de 1 hora sem visualizar a sua mensagem, aquilo já é uma briga de família. Pais deixam de conversar com filhos, irmãos não se olham mais na cara, às vezes por causa dos segundos que se contaram, né, para se comunicar. Então, hoje nós vivemos num mundo tão rápido que o tempo é cada vez menor. Então, nesse mundo rápido, onde tudo passa muito rápido, nós às vezes nos esquecemos de ouvir a Jesus Cristo. De nos quedarmos aos pés do Senhor e ouvirmos a sua palavra. E isso fica mais difícil ainda quando nós precisamos fazer isso em conjunto, em igreja. E aí, meus irmãos, eu ouvi essa frase recentemente, em algum lugar, né? Eu ouvi essa frase recentemente num documentário que eu estava assistindo e eu achei fantástica e a incorporei para nosso estudo. A união das ovelhas obriga o leão a deitar com fome. Então, quando nós pensamos em nos unir para o trabalho, nós temos que fazer essa pergunta: unidos para quê? Para quê? Para qual trabalho? E aí você vê no fundo do slide a Praça de São Pedro em Roma. Você pode falar assim: puxa, agora o pastor está... É o velho homem dele voltando, aflorando. Não, ele morreu na cruz. Por que eu coloquei a Praça de São Pedro? Porque os católicos acham que eles são unidos. Que eles têm unidade. Eles são unidos na figura do Papa, dos ritos, da igreja. É uma unidade verdadeira? Não. Vai ser contada diante do Senhor? Não. Então, não é toda a unidade que serve para Cristo. Você vê aqui nesse texto que nós estamos lendo, que Maria e Marta querem servir a Jesus, mas não querem fazer da mesma maneira. Então são ovelhas que não estão unidas no serviço, e por isso se tornam presas mais fáceis para os predadores, para Satanás. Meus irmãos, quando nós pensamos em unidade para servirmos a Cristo, nós temos que entender para que nós vamos fazer isso.
E aí, meus irmãos, nós temos 2 parâmetros a pensar. A nossa unidade, ela deve estar em uma reforma. E o que é uma reforma constante da igreja? É um retorno ao ensino bíblico constante. Irmãos, eu gosto de um livro do Jerry Bridges, chamado Firmes. Ele escreve em conjunto com o John Piper. E ele fala uma coisa fantástica nesse livro. Ele fala que, na época em que ele servia a Marinha dos Estados Unidos, e na época não havia GPS, todo dia um marinheiro tinha que pegar um astrolábio, apontar para a estrela e recalcular a rota do navio. Todo dia o navio saía 4 graus da rota. 4, 5, 10. Era imperceptível. Mas se todo dia o navio saísse 4 graus, eles iriam para outro lugar. Eles não iriam para o lugar desejado. Assim também é a igreja. A gente não pode pensar, Lutero fez a reforma lá no século XVI e tá bom, já fez a reforma. Não, meus irmãos, há um princípio da igreja da Holanda, que nós utilizamos lá na Terceira de Barretos, que diz o seguinte: uma igreja reformada está sempre se reformando. Ou seja, todo dia eu preciso ver onde nós saímos do ensino bíblico e buscarmos cada vez mais uma doutrina pura. Também nós precisamos estar unidos a um reavivamento. O que é esse reavivamento? Nós tivemos momentos de avivamento verdadeiros na história da igreja. E esses momentos são momentos em que você tem uma restauração da vida cristã. Essa igreja fiel que nós queremos, essa igreja fiel, ela precisa que nós estejamos unidos nessas 2 tarefas. Uma compreensão cada vez maior do que a Bíblia fala e uma vida de acordo com o ensino das Escrituras. Quando isso não acontece, irmãos, quando isso não acontece, aponta para cima, né? Vamos para lá? Vamos embora, né? Não há reavivamento sem reforma. Então, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão parando de ouvir a Jesus e estão fazendo uma igreja segundo a sua vontade. O irmão falou uma coisa aqui fantástica: nós vamos ser perseguidos, né? Uma coisa que eu nunca pensei, ser perseguido pela universidade, pelo mundo, pela política, pela sociedade, isso é esperado. Pela família, é esperado, tá no jogo, né? Paulo disse ali aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20, que lobos vorazes adentrariam no rebanho. O que a gente não está preparado é para aqueles que se levantam falando coisas indecorosas dentro da igreja. Essa é a pior perseguição. Hoje você vai ser perseguido dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Quando você for dizer, olha, isso aqui não está de acordo com as Escrituras. Mas pera lá, não está de acordo? Então sempre nós achamos isso, agora você inventou a roda. Né? Você inventou a roda. Você quer ser o bastião da moralidade, da teologia. Né? Então, as perseguições vão ser externas e internas. E nós precisamos sempre entender uma coisa importantíssima: não há reavivamento sem reforma. É o que as pessoas estão querendo fazer. Eu quero uma igreja avivada, eu quero uma igreja cheia do Espírito Santo, mas sem Bíblia.
sem doutrina, sem estudo, né? E a reforma sem reavivamento, ou seja, sem uma vida cristã autêntica, ela se torna incompleta, né? O que nós temos aqui? Isso aqui é reavivamento sem reforma. Surra de paletó, do Benihim, os modismos de igreja. Gente, eu vou fazer agora 13 anos de pastorado. E eu já vi tanto modismo nessa última década. Lemas, autores, livros, cores de tinta para a parede de igreja, que é uma coisa de ficar embasbacado. Por que isso acontece? Porque as pessoas querem fazer reforma, um reavivamento sem reforma, sem Bíblia. Eu quero uma igreja à minha moda, ao meu gosto. Eu quero uma igreja segundo a minha vontade. O contrário também acontece. Reforma sem avivamento dá nisso. Igrejas em ruínas. Olha para a Europa. A Europa hoje tem igrejas que estão se tornando discotecas, bibliotecas, igrejas que estão sendo fechadas. Por quê? Porque se pensou muito em uma teologia, especialmente uma teologia liberal, que se afasta das Escrituras para se guiar por princípios filosóficos, e também tem matado a igreja, né? Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado quando a nossa igreja, e o nosso trabalho na igreja, ele é ortodoxo, mas não é ortopraxo. Deixa eu traduzir isso numa linguagem corintiana. Meu trabalho tem que ser ortodoxo, ele tem que ter uma ortodoxia, uma doutrina correta, mas ele tem que ser acompanhado de uma vida correta. Tem muita gente que fala muita coisa, prega muita coisa, mas a vida não condiz. Então, meus irmãos, se as pessoas fazem isso, elas caem na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Lembra das cartas às igrejas lá em Apocalipse? Qual era o problema da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, uma igreja grande, firme na teologia, ela havia identificado falsos apóstolos, ela tinha uma doutrina correta, mas ela havia abandonado o primeiro amor. Era uma igreja que tinha doutrina pura, mas já estava perdendo a vida cristã. E qual é a sentença para essa igreja? Jesus vai dizer: se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. É a morte da igreja, né? O problema, algumas pessoas vão achar que o problema da igreja é a comunicação. Sabe, a igreja hoje, ela tem que achar a linguagem do mundo, a linguagem do jovem. E aí você vê aqueles pastores tentando falar em gíria. Eu odeio isso, né? Gíria é igual uma língua, né? Se você fala naturalmente, é compreensível, é um problema da idade, né? É uma marca de registro. Agora, quando você não faz isso naturalmente, fica caricato, fica feio, né? Então você pega aqueles tiozão que estão ali pegando gíria da década de 80 e querendo se sentir descolado, né? Mas por quê? Porque as pessoas acham que o problema está na comunicação, né? Mas o problema não está na comunicação, o problema está no pensamento. O mundo pensa de forma diferente. Algumas pessoas não vão
aceitar o seu convite para vir à igreja, não porque você não se comunicou adequadamente com ela, é porque ela sabe o que você disse e ela não concorda com o que você diz. É um problema de pensamento. Olha o que Paulo vai dizer. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe renderam graças, mas, preste atenção, mas os seus pensamentos, e a palavra pensamento é a mesma palavra que vai dar origem a diálogo, né? Os seus pensamentos se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, o que as pessoas acham? Se eu, por exemplo, me comunicar com esse, por exemplo, esse universo LGBTQI+, alguma coisa, se eu me comunicar adequadamente, eles vão entender a doutrina e eles vão se converter. Então a questão o problema está em mim, eu não acertei ainda a mão de como me comunicar com essas pessoas. Mas o problema está, segundo as Escrituras, no pensamento deles e no coração. Há uma ligação entre pensamento e coração. E o que acontece? Quando as pessoas acham que a comunicação resolve tudo, elas começam a fazer isso. Vamos ter uma igreja mais inclusiva. Porque eu vou trazer eles para a igreja. Não é melhor eles aqui na igreja do que fora? Aqui pelo menos eu vou doutrinar, eu vou falar, eu vou pregar o evangelho. Uma hora vai dar certo. Só que o problema, gente, é o seguinte. Eu tinha uma véia de quarto. E o pai dele dizia uma coisa fantástica. Filho, é mais fácil a pessoa de dentro da piscina te empurrar para ela. É muito mais fácil quem está na lama te empurrar para a lama do que você tirar a pessoa da lama. Então, a solução não está nessa inclusão. Deus ama todo mundo, vamos romper em fé, vamos lá. A solução está em pregar o evangelho. Pregar o evangelho. A nossa união tem que ser para isso. E ao pregar o evangelho, nós temos que saber que há um distanciamento da doutrina, e esse distanciamento ele traz um desequilíbrio em diferentes áreas da sociedade. Então, quando as pessoas estão ali pedindo aborto, meu corpo, minhas regras, o que está acontecendo é que a mente dessas pessoas se distanciou de Deus, elas deixaram de ouvir a Jesus Cristo e elas estão ouvindo o seu próprio coração, um coração corrupto e enganoso. E isso, meus irmãos, é apenas o sinal dos últimos dias, em que os homens vão ser egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Qual é a ordem das Escrituras? Afaste-se destes também. Então, meus irmãos, a ira de Deus, ela está sobre este mundo que jaz no maligno. E nós não podemos buscar o mundo. Meus irmãos, a igreja, ela não foi feita para o ímpio. A igreja, ela foi feita para os eleitos. Aquele que foi eleito antes da fundação do mundo, ele pode andar errante pelo mundo, ele pode ficar muitos anos no pecado, mas um dia o
coração dessa pessoa vai ser aberta, assim como o ladrão da cruz, e ele vai reconhecer a soberania de Jesus Cristo. E é para esse que a igreja foi feita. Mas o que as pessoas estão fazendo? Descaracterizando as igrejas. Né? Israel se desviou assim. Né? Quando Israel buscou os ídolos, quando Israel adorou a Baal, o que Deus fez? Deus derramou sua ira sobre Israel. E isso nós vemos nos ministérios proféticos. Vamos pegar um profeta aqui, o profeta Jeremias. A palavra veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, e Jeremias vai ter um ministério bastante peculiar. Deus garante para Jeremias que a cidade vai ser destruída, né? O resultado do desvio de Israel é o quê? É o exílio. Cidade deserta, mulheres viúvas, um povo escravizado, uma queda surpreendente, né? E inevitável, porque Deus havia feito assim. Meus irmãos, o nosso povo, o povo em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos não é diferente do mundo em que viveu o profeta Jeremias. As pessoas estão se voltando aos ídolos, e quando as pessoas fazem isso, elas estão perdendo tanto a sua identidade, como os seus propósitos. Né? Lembra lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou fazer a serpente de bronze, para que as pessoas fossem curadas das picadas das serpentes abrasadoras? O que as pessoas fizeram com a serpente de bronze? Um ídolo. E ao fazer isso, elas perderam a sua identidade. Elas deixaram de ser povo de Deus para seguir um ídolo pagão. Elas perderam o seu propósito de glorificar a Deus para glorificar um ídolo. É isso que acontece com essa sociedade. E qual é a grande consequência hoje disso? Os países que expulsam o Evangelho, que perseguem o Evangelho, estão vendo o aumento do islamismo. Esse é um fenômeno na Europa. Você manda Jesus porta fora, Alá entra pelas janelas. Não é? Por quê? Porque apesar das pessoas estarem imersas no pecado, terem um pensamento corrompido, um coração obscurecido, elas têm fome de Deus. Elas buscam, o problema é que elas estão buscando algo infinito em coisas finitas. Elas estão buscando a glória de Deus neste mundo. E elas estão o quê? Desequilibradas por causa disso. Desesperadas por causa disso. Essa é a situação do mundo em que nós vivemos. E nós, tal como o profeta, nós somos chamados a, primeiramente, lamentarmos por este mundo. Vermos a podridão em que ele se encontra. Olha só, é por isso que eu choro. Lágrimas inundam meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Nós somos chamados a termos horror a este mundo. Não nos comunicarmos com ele, não agradarmos o mundo, não seguirmos os seus passos, mas a lamentarmos, a chorarmos, porque o mundo está dessa maneira, não é? Fé não é dizer sim para tudo, a fé exige nãos. Olha o Salmo 1. Quem é feliz? Feliz é o homem que segue o conselho do ímpio, que imita a conduta do pecador, que se assenta na roda do zombador? Não, é aquele que diz não para o mundo. Não, eu não vou seguir o conselho do ímpio. Não, eu não vou imitar os seus caminhos. Não, eu não vou se assentar na roda deles. Por quê? Porque o meu prazer está na lei do Senhor. Eu sou como árvore plantada junto aos ribeiros.
As minhas folhagens não murcham, eu dou fruto no tempo certo, porque o Senhor é o arrimo da minha vida. Essa é a nossa certeza. Então, nós precisamos termos uma conduta contrária. A rebelião não contra uma norma, mas contra o mundo. Ele não está rebelde contra a instituição igreja. O mundo, ele se rebela contra o próprio Deus. Olha esse versículo aqui. O Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. E a palavra ordem aí no hebraico é a palavra boca. Aqueles que se rebelam contra a ordem de Deus, contra as normas da igreja, contra a palavra de Deus, aquelas pessoas que vão dizer assim, mas a Bíblia precisava ser revista, né? A Bíblia é um livro de muitos milênios, ela precisa ser... Você não pode pegar um livro como a Bíblia para reger a sua vida. Essas pessoas estão se revoltando contra o próprio Deus. E essa palavra de Deus que as pessoas desprezam é uma palavra revolucionária para este mundo. Cada um de nós aqui é portador de uma palavra revolucionária. Veja, e você prepara-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Deus falando para Jeremias. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje te faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que está fundamentada naquela confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo o ministério de Jeremias, ele está ali criticando a religiosidade externa. As pessoas que achavam porque iam no templo, porque sacrificavam, porque se circuncidavam, estavam boas. Há muita gente que pensa assim: eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo, eu já sou bom. Meus irmãos, Jesus fala de um fariseu que pensava assim. Jesus diz que um certo fariseu foi ao templo e ele estava ali na frente do templo dizendo: Senhor, eu dou o meu dízimo, eu não sou como aquele publicano que está ali atrás. E o publicano, envergonhado, sequer levantava o rosto, mas batia no peito dizendo: Senhor, tende piedade a mim, porque eu sou um pecador. Jesus diz que o publicano saiu justificado e o fariseu não. Meus irmãos, religiosidade externa não adianta nada. Meus irmãos, tome cuidado com a apostasia. Você defender as coisas que o mundo defende. Cuidado com os pecados que assaltam a sua alma. Cuidado com uma segurança falsa em Deus. A única segurança verdadeira que nós temos no Senhor é uma vida obediente, de joelhos dobrados diante dEle. A religiosidade externa, meus irmãos, são aquelas pessoas que simplesmente oferecem sacrifícios. O apóstata é aquele que vive no relativismo, né? Veja aqui Jeremias, são todos adúlteros, um bando de traidores. Essa é a visão de Deus sobre o seu povo. É um problema, meus irmãos, ter mais sínteses sem antítese. Eu acho interessante essa frase do Schaeffer, né? O que é uma síntese? É quando eu conheci várias opiniões e eu formulo a minha opinião. Só que eu preciso estar aberto a alguém que fale contra a minha opinião, para que eu reveja as minhas posturas. Nós vivemos num mundo onde todo mundo, como diria Raul Seixas, tem uma opinião formada sobre tudo. Você entra em qualquer rede social, as pessoas falam de bomba atômica a Barbie. Qual dos dois filmes que estrearam? Todo mundo tem uma opinião sobre qualquer assunto, mas nenhuma opinião é delas mesmo. São opiniões extraídas do imaginário coletivo, né?
O mundo não está aberto a uma antítese. E o Evangelho, meus irmãos, ele é uma antítese. Sempre o Evangelho vai chegar e falar assim: olha, não é bem desse jeito não. O crente sempre vai ser aquele que vai dizer: olha, eu não concordo totalmente com isso não. Porque a Bíblia diz diferente. Olha só, Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia. E ele está pregando e os bereanos estão ali, não é, examinando nas Escrituras o que Paulo está dizendo. E Paulo os considera mais nobres. Algumas pessoas considerariam eles chatos. Puxa, eu estava pregando lá e o pessoal querendo ver na Bíblia se o que eu estou falando é verdade. Essa é a atitude da igreja. Eu gosto demais dessa tirinha da Mafalda, quando ela diz assim, né? Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que dizem. Hoje, meus irmãos, nós vemos uma igreja em que alguns irmãos sequer conhecem as Escrituras. Nós temos irmãos aí, de igrejas presbiterianas às vezes, que se você mandar ele abrir em 2 Tessalonicenses, numa Bíblia física, ele vai ter sérios problemas. Né? Meus irmãos, tome cuidado com o pecado. Olha só, por que deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram, juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério. Frequentavam as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. A ideia aqui, que Deus diz, é o seguinte: eles são como cavalos bem alimentados, né? Quem alimentou o cavalo? Deus. Quem deu dons, alimento? Deus ao seu povo. E esse povo, ao invés de pegar esses dons e agradecer a Deus, foi atrás dos ídolos, foi atrás do pecado, né? Então, meus irmãos, isso é muito sério. Nós vivemos nessa sociedade líquida, né? O Schaeffer fala de uma sociedade plástica, né? Hoje nós chegamos numa sociedade líquida. O Schaeffer, na década de 60, fala de uma sociedade plástica, que se deforma, mas não completamente. Hoje, Zygmunt Bauman vai dizer que nós temos uma sociedade líquida. Ela se conforma a qualquer recipiente. Ela não tem mais nenhum padrão sólido de conduta. Meus irmãos, segurança sem Deus é como esse cara aqui, né? Que está com o capacete no cotovelo. Se ele cair, o cotovelo está protegido. Vai para o caixão todo intacto, né? O povo de Deus também era assim. Ele achava porque tinha o templo, as leis, os sacrifícios, eles não iam ser abalados, né? O juízo é uma única palavra eficaz, né? É uma sentença de Deus. Deus compara aqui, não é? O povo dele, o rei Joaquim, a um jumento que morreu e vai ser deixado para apodrecer. Meus irmãos, a ira de Deus, ela está sobre o mundo. E aqueles que buscarem o mundo não vão prevalecer. Vão estar debaixo da mesma ira. Meus irmãos, só sobreviveu no Egito quem estava com o sangue do cordeiro nas suas portas. Quem estava para fora morreu, se era primogênito. Se nós quisermos nos unir para que nós somemos ao mundo, é aquela história, não é? Eu vou me unir no trabalho. Para quê? Porque nós queremos trazer muitas pessoas, nós queremos ter uma igreja muito cheia. Não é isso que Deus está querendo. Deus quer uma igreja cheia de pessoas convertidas, de corações obedientes. Se não for assim, meus irmãos, nós estamos entretendo bodes. A igreja, lembre-se, se nós nos unirmos para nos comunicarmos com o mundo
e para agradarmos o mundo, para que o mundo nos aceite, que é o que acontece hoje com algumas igrejas, o que vai acontecer é que nós estamos fazendo um desserviço ao Evangelho. Nós temos que nos unir para quê? Para irmos contra este mundo, sabendo que há eleitos no mundo e que eles vão se converter. É esse o trabalho da igreja. Né? E eu termino aqui com esse texto de Jeremias 1, 9 e 10. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Eu queria concluir essa mensagem, meus irmãos, enfatizando uma coisa nesse texto. Olha os verbos: arrancar, despedaçar, arruinar, destruir. São 4 verbos de destruição. Para depois ele falar de edificar, de plantar. Para 2 verbos de construção. Meus irmãos, parece loucura, absurdo o que eu vou dizer aqui para você. Mas a nossa união em trabalho, ela tem que ser muito mais para nós destruirmos o mundo, para nós nos revoltarmos contra o mundo, mostrando a Cristo, para que depois deste mundo destruído, nós edificarmos o Evangelho. O Evangelho sempre começa com uma má notícia. Qual é a má notícia? Você é um pecador, miserável, destinado inevitavelmente ao inferno. Não há nada que você faça que impeça você de ir ao inferno. Essa é a má notícia. Essa é o arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. A pregação começa assim. A evangelização começa assim. Mas quantas vezes você viu evangelistas fazendo isso? Quantas pessoas disseram para você que sem Cristo você ia para o inferno? Não. Isso não é um bom marketing. Eu tenho que falar: Jesus te ama. Deixa eu orar pela sua vida. Não, olha, vem aqui. Jesus te aceita como você é. Venha como você está. Vamos cantar o hino 74. Venha como você está. Não, meus irmãos. Mas não é isso. Por que não é isso? Porque se a pessoa entrar como ela está, e depois você mandar ela mudar de vida, você enganou ela. Você enganou ela. Você chega lá e fala assim: olha, você pode ir como você está. Não é? Vamos pegar um exemplo. A pessoa, ela tem ali um vício. Vamos pegar um exemplo bem prático. Você tem um rapaz mulherengo. Ele namora muitas mulheres. Ele vive em prostituição. E aí você fala do amor de Deus para ele. E ele gosta disso, ele acha fantástico. O mundo gosta de que Deus é amor. Só que o mundo não sabe o que é o amor de Deus. O mundo acha que o amor é o que ele acha de amor. É aceitar tudo que ele faz. Porque os pais... Olha, os meus pais aceitam tudo que eu faço. Por que a igreja não aceita? Quem vocês são melhor? Aí você fala assim: não, você pode ir do jeito que você está. Aí ele chega aqui, ele continua na mesma vida que ele está. Ele vai poder tocar? Ele vai poder pregar? Você vai poder pregar a Bíblia para ele? Porque se você abrir a Bíblia e ler a Bíblia, ela está contra a vida dele. Então a questão é a seguinte: ele tem que vir para a igreja, mas sabendo que ele tem que mudar de vida. Então o evangelho começa destruindo. É como você construir uma casa. Primeiro você tem que limpar o terreno, nivelar o terreno, para depois começar a lançar o alicerce.
O que as pessoas estão fazendo hoje é construindo sem arrumar nada. E o que está acontecendo? Quando você... mas se eu falar desse jeito, as pessoas vão embora da igreja, pastor. Fulano vai sair da igreja. O que é mais importante? Cristo. Nós não cantamos que Cristo é o centro da igreja, então Ele tem que ser o centro da igreja. E a vontade dele tem que prevalecer acima da minha. Então você é chamado para se unir, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para depois edificar e plantar. Amanhã, eu gostaria de trabalhar esse livro aqui, não sei quantos leram, mas esse livro é interessante porque ele vem dar uma resposta a isso que nós acabamos aqui. Quando o mundo começa a cansar de lutar contra o pecado, sabe o que o mundo faz? Pecado não é pecado. É o pastor que falou isso. É a Bíblia que falou isso. Eu nem sei quem escreveu a Bíblia. Então, não existe pecado. Deus ama todo mundo. Aceita todo mundo. Deus não está nem aí se você faz, deixa de fazer. E o C.S. Lewis vai falar uma outra perspectiva disso. Ele vai falar de pessoas indo para o céu e sendo julgadas. E amanhã à noite, depois que você estiver bastante desesperançado, eu quero mostrar um padrão pelo qual nós podemos trabalhar em conjunto. Eu fiquei fascinado nesse livro aqui do Tim Chester, Conhecendo o Deus Trino. A Trindade é o paradigma de um trabalho em comunidade. Nós só podemos trabalhar juntos porque Deus nos fez assim. Deus nos fez igual a Ele, a semelhança dEle, a imagem e semelhança dEle. Ou seja, unos e diferentes ao mesmo tempo. De tal maneira que eu vou estar unido em igreja e eu vou colocar os meus dons a serviço da igreja sem competir com ninguém e sempre para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, E aí nós vamos chegar no final dessa proposta. Vamos orar, meus irmãos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos guardou. Senhor, nós queremos lhe pedir, dá a nós, Senhor, um coração igual ao da Maria aqui de Betânia. Dá-nos, Senhor, essa vontade de ouvirmos a Tua voz, de não nos distrairmos com nenhum serviço deste mundo, para que ouçamos tão somente a Sua voz. Dá-nos, Senhor, um coração como o de Jeremias, que nunca se conformou aos intentos de seu mundo, mas sempre foi uma voz revolucionária, que ia contra e de encontro àquilo que o mundo estava fazendo. Senhor, nos dá coragem e intrepidez para falarmos a Tua palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém.